Olá, neste vídeo eu vim falar com você sobre força de vontade. Desde pequeno a gente escuta: menino, você precisa ter força de vontade, menino, você precisa dedicar mais, cadê sua força de vontade, cadê sua persistência? E a gente aprendeu que força de vontade é igual a disciplina, é igual a persistência, é mais uma das palavras. Na verdade, força de vontade é uma palavra que é sinônimo de uma série de habilidades, características, comportamentos, seja lá qual o nome, skills que você queira dar isso. Nós precisamos entender que existe vontade, existe força e existe força de vontade. A vontade é querer que alguma coisa aconteça. Força, a gente estuda na física o que é força, né? Existem diversos tipos de forças. Agora, a força de vontade é você juntar vontade de conseguir, de fazer alguma coisa com força, e essa força te servir de combustível para poder atingir. Então, força de vontade é diferente de eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Força de vontade é o que vai te mover para fazer aquela coisa. É usar força para atingir, usar força para impulsionar a sua vontade de querer, porque não basta querer, tem que fazer. Para fazer, tem que ter energia, tem que ter combustível, tem que ter disposição, tem que ter uma série de coisas, né? Tem que ter competência, tem que ter conhecimento, tem que saber o caminho das pedras. Então, força de vontade é muito mais do que ter vontade. E aí, algumas dicas para você ter força de vontade no que você quer atingir. Primeiro, ter uma missão clara. Aqui você veio. Ter propósito claro. O que te move? Ter visão bem específica aonde você quer chegar. A clareza, ela ilumina o seu caminho de onde você veio, por onde você está passando até onde você vai chegar. E ter projetos, que é um conjunto de ações direcionados para este objetivo. Por exemplo, eu preciso, eu quero e eu tenho força de vontade que no próximo ano eu vou juntar 10 mil reais. Suponhamos que esse seja um dinheiro muito difícil para você atingir, ok? E você não tem nada em mãos até o momento. A força de vontade é você entender: por que eu quero esses 10 mil reais? O que eu vou fazer com esses 10 mil reais? Como que eu vou atingir ele? O que eu vou fazer com esse dinheiro na mão? Ok? Isso é missão, propósito, ter clareza de todos esses aspectos. Força de vontade também é interessante você entender que nós sempre vamos viver urgências. Então sempre vai ter algo nos consumindo a nossa energia. E isso vai minando a nossa força. E a nossa força, como um super-herói, né? A nossa força vai enfraquecendo. Na força de vontade, a gente precisa entender o que está nos consumindo e o que pode ser feito e o que nos contribui para aumentar a força. Lembra do Popeye? Comia espinafre e ficava forte? Pois bem, o que faz você ficar forte? O que faz aumentar a sua força de vontade? Pensa aí. Isso é muito interessante para a gente ter energia para atingir nossos objetivos. Porque assim, a partir do momento que você estabelece um objetivo, começa a surgir uma série de coisas, pode observar, começa a levantar uma série de situações, uma série de coisas para minar, para te desanimar, para poder tirar do foco, né? Como vocês viram, eu falando do canal. Então começa a surgir uma série de coisas que vai nos engolindo. Então o que faz você ficar forte? Me faz ficar forte todos os dias, ter clareza do que eu tenho para fazer. Então o que você vai fazer? Um planejamento, fazer uma lista de coisas para aquele dia, ter um planejamento da sua semana, ter um planejamento de onde você quer chegar e o que você vai fazer ao longo do tempo, né? Uma das coisas que nos minam são as urgências, por isso que eu falei que elas sempre vão existir. Porque as urgências é sempre assim, você resolve uma coisa,
surge outra. Sempre a prioridade vai tender para uma outra coisa que vai te afastar do seu objetivo. Por isso, a força de vontade é preciso ser visto como combustível para a gente atingir os nossos objetivos. Quando nós sabemos qual é a nossa missão, começam a surgir tanto os impedimentos quanto os bloqueios para que a gente não faça o que precisa ser feito. E minam, amarram, e a gente fica sem o poder de ação. Então tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o seu propósito, os seus bloqueios têm relação direta com o seu propósito, com a sua missão. Aquilo que te impede, por exemplo, se você tem como missão levar uma mensagem específica a um tipo de pessoa, você vai ter vergonha, você vai ter gagueira, para exatamente atrapalhar você levar essa mensagem. Você não vai ter tempo, você vai desenvolver atividades, afazeres, responsabilidades para justificar você não fazer, né? Observa, qual que é a sua missão? E observa quais são os seus bloqueios, aquilo que tem te impedido de realizar. Existe uma relação clara. Então, as urgências podem ter relação clara, mas as urgências são fatos que a gente não prevê. Pode ser que seja exatamente um problema de saúde na família, pode ser que seja uma dificuldade financeira no momento, mas são fatos que vão minando a sua força de vontade. Então, ter clareza aumenta a nossa força de vontade. Foco. O que te distrai? As distrações é uma forma de minar sua força de vontade. Por quê? Porque o tempo é invisível, é uma medida que existe para te pressionar, mas as distrações vão consumindo o seu tempo. Quando você vê, já passou da hora, o dia já foi embora, o final de semana que você ia aproveitar se perdeu e você não fez o que precisava. Então, foco é você identificar suas distrações e controlar ou mitigar, né? Eliminar para que você consiga atingir isso. E o planejamento, né? Eu falei assim, definido o que você vai fazer, mas não é somente o que fazer e quando fazer, mas sim quem vai estar envolvido, quais os recursos necessários para que isso seja implementado, de que forma que isso contribua para você atingir seus objetivos, porque no dia a dia a gente vai sendo engolido por uma série de demandas, as pessoas que nos pedem alguma coisa, os imprevistos do dia a dia, nós mesmos às vezes estamos indispostos, às vezes não temos energia suficiente, estamos animados ou podemos estar doentes, e aí isso tudo vai minando a nossa força. Então, eu gostaria que deixar é um pedido, né, para você analisar, identificar o que é que está minando a sua força de vontade.